Bem, pessoal, saudações. Dando continuidade à aula sobre MongoDB, nós estamos vendo aí o estudo de caso sobre esse tipo de sistema no SQL, e nessa aula a gente vai ver um pouco sobre as operações sobre documentos, as operações de criação de dados, de remoção de dados, de leitura e de atualização de documentos, de dados contidos em documentos de uma coleção. Em particular, as operações de leitura, de atualização e de remoção, nós podemos associar a essas operações critérios para escolher determinados documentos. Então, o que eu quero falar com isso? Na hora que a gente vai atualizar uma coleção, a gente pode determinar quais documentos daquela coleção podem ser atualizados. A mesma coisa para a leitura e para a remoção. Bom, em relação à criação de documentos, como é que ela é feita? Nesse slide nós temos aqui o comando dbusers.insert, db.users.insert. No caso, db é uma palavra reservada do MongoDB, e users refere-se à coleção em questão, e o comando insert, como ele mesmo já indica, é o comando que vai inserir um documento numa determinada coleção. Lembrando que se a coleção users não existir, ela vai ser criada nesse momento em que é inserido o primeiro documento naquela coleção. Não é necessário que não existe um comando para criar uma coleção. Você cria uma coleção no momento em que você insere o primeiro documento nela. Tá? Então, os dados de um documento, como nós vimos na aula passada, são formados por pares-chave, por pares campo, valor. Então, aqui esse documento a ser inserido possui 4 campos. O primeiro campo vai ser um texto, o segundo um inteiro, o terceiro um texto e o quarto vai ser um array. O documento ele é inserido no final da coleção, tá? Pelo MongoDB. Outra forma de a gente inserir um documento é lidar com variáveis. Então a gente pode associar um documento a uma variável. No caso aqui, a gente está criando um documento temporário, digamos assim, um documento J, um documento que está armazenado temporariamente numa variável J. Esse documento contém um campo, name, com o valor Mongo. E na hora que a gente quer inserir esse documento na coleção testData, então db.testData.insert, e é só passar como parâmetro a variável, no caso aqui J. Então a coleção ela vai conter agora esse novo documento. No caso, se a gente quiser inserir, é possível inserir múltiplos valores em um mesmo comando. No caso, o comando de inserção precisa estar dentro de um laço. No caso aqui é o laço for que está sendo utilizado, com um contador i, esse i vai de 1 até 25, e serão inseridos, no caso, 25 documentos na coleção Data Insert. Todos os documentos terão um campo código, e o valor desse campo código vai ser justamente o valor iterado lá no contador. Todo documento ele possui um documento, um campo que serve para identificar documento naquela coleção. Os documentos eles são identificados pelo campo underline ID. Por default, o MongoDB ele gera um valor, não é preciso o usuário fornecer um valor para esse campo, porque o MongoDB ele gera na hora do comando insert. Mas o usuário pode fazer isso, a aplicação ela pode passar um valor determinado para o campo underline dele em um documento, como no caso aqui, o comando db.products.insert está passando o valor 10 explicitamente para o campo underline d. Tá? Obviamente que o valor 10 não pode existir nenhum outro documento com o campo underline d com o valor 10. Tá? O campo underline d não necessariamente precisa ser o primeiro campo, tá? Informado no comando insert.
poderíamos ter item, quantity e depois underline D. E, embora nesse exemplo nós tenhamos utilizado um valor inteiro para o campo underline D, nós poderíamos ter utilizado um texto. O que importa é que o valor seja diferente do valor dos outros documentos contidos na coleção. Tá? Então, o campo underline D aceita qualquer tipo de dado, exceto um array. Agora falando um pouco sobre o comando de atualização. Então, no exemplo aqui, o comando de atualização é o comando update, mas no exemplo aqui eu estou começando o exemplo já explicando o comando remove. Então, se a gente fizer nome da coleção, .remove, não passar nenhum parâmetro aí no remove, nós vamos apagar todos os documentos daquela coleção. Eu estou fazendo isso que é para poder justamente limpar a coleção pessoa que está sendo utilizada no nosso exemplo. Em seguida do remove, eu estou inserindo um documento, um campo underline D, o valor 1000, tem um campo nome João, um campo idade no valor 10. Já antecipando também, quando a gente quer recuperar todos os documentos de uma coleção, a gente utiliza o método, tá? O método find. No caso, como a gente não está passando nenhum parâmetro aí para o find, o comando está recuperando todos os documentos da coleção pessoa. E o comando update vem logo em seguida. É assim que a gente faz. Então, percebam aqui, db.pessoa.update, o que a gente está passando, na verdade, dois parâmetros para o método update. O primeiro, o underline D, com valor 1000, isso aí é como se fosse o filtro. Nós queremos atualizar apenas o documento cujo underline D é 1000. E o que a gente está querendo atualizar? Como é que a gente está querendo atualizar esse documento? A gente está querendo inserir o campo CPF e o campo RG, com esses dois valores que estão aí. Sendo que, pessoal, como vocês podem observar aqui embaixo, ó, a gente deu um db.pessoa.find. O que aconteceu? Os valores nome, os campos nome e idade foram substituídos pelos campos CPF e RG. Esse é o comportamento default do comando update. Tá? Então, por default, o update ele substitui todos os campos de um documento, no caso aí nome e idade, foram substituídos pelos campos CPF e RG. Isso é um problema para você, para a sua aplicação? Se sim, como é que a gente pode contornar esse problema? Então, vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Graças ao MongoDB, existe também uma opção $set, tá? Onde a gente pode alterar valores de campos existentes em um documento sem necessariamente mudar os campos de um documento. Então, nesse exemplo aqui, eu estou removendo todos os documentos da coleção pessoas e estou inserindo dois documentos com os campos nome, idade e status, e cada um com seus valores. Observe que esses dois documentos, o campo status, ele tem um valor B. Em seguida, eu estou executando um comando find apenas para confirmar a inserção dos dois documentos. Então, perceba agora como o comando update ele pode ser executado com a opção $set. Tá? Lembrando, nesse caso aqui, o comando update está aceitando 3 parâmetros. Tá? O primeiro é justamente o filtro. Nesse caso, a gente não quer atualizar todos os documentos da coleção pessoas, apenas os documentos cujo valor do campo idade é maior do que 9. No caso aí, nós iremos atualizar os dois documentos que estão na coleção pessoas. E o que é que a gente quer fazer? Que tipo de alteração nós queremos fazer? Então aqui a gente está aplicando o operador, tá? A opção é $set, e a gente está passando status com o valor A. Então o que é que vai ser feito o que é feito quando o $set é utilizado? Ele não troca os campos, ele troca apenas o valor do campo que está sendo passado aí. Então no caso, todos os documentos manterão seus campos, apenas os documentos, o valor do campo status dos documentos serão trocados pelo valor A. E aqui no final tem um terceiro parâmetro chamado multi-go-through. No caso, se existir a possibilidade desse comando update ele atualizar mais de um documento. Então, se isso existir, essa possibilidade, a gente tem que colocar a opção lá multi como true.
Então, aqui, apenas para confirmar a nossa alteração, lembrando que inicialmente João e Maria tinham status B, após o update, eles mantiveram os mesmos campos, sendo que o valor do campo status passou para A. Tá? Por default, o método dbCollection.update ele atualiza um único documento. Por isso que a gente passou lá aquela opção lá, multi, com o valor true. Tá? A gente pode utilizar ao invés de multi-true, multi-zero também. Tá? Ambos fazem a mesma coisa, que é permitir a atualização de mais de um documento. O comando, a opção $7 também pode ser utilizada quando a gente quer atualizar mais de um campo. Nesse caso aí, desse update, a gente está atualizando os documentos cujo valor do campo idade seja maior do que 9. E o que é que a gente está querendo alterar? A gente quer manter os campos status e nome, sendo que status agora vai passar a ter o valor C e o campo nome vai ser João. Então, os dois documentos, percebam aqui, ó, nesse comando find, os dois documentos são alterados, tá? Ambos os documentos agora, o valor do campo nome fica com João e o valor do campo status fica com C.